Seja bem-vindo a mais um Comente Bíblia. Então, está na página 1146 da Bíblia em ordem cronológica, meu povo. E esse ainda é o ano 29 depois de Cristo. Nós vamos falar agora, imediatamente, sobre o segundo sermão do apóstolo Pedro. Fica comigo. Muito bem, o primeiro texto você vai encontrar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 26, onde está escrito que certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Bom, as horas de oração lá são 6 horas da manhã, primeira hora, 9 horas da manhã, terceira hora, meio-dia, sexta hora, 3 horas da tarde, a nona hora nona, e a última hora, a 12ª hora, que no caso é chegando às 18 horas. E é ali onde o dia acaba e começa a primeira vigília da noite do dia posterior. Ok? Aqui eles foram às 3 horas da tarde. Tem muita gente aqui no Ceará que não gostaria de sair de forma alguma de casa esse horário, 3 horas da tarde, porque aqui o sol ainda está pipocando geral. E aí no versículo 2 diz que estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Tem algumas controvérsias, algumas histórias a respeito dessa porta Formosa. Essa porta chamada Formosa, alguns achavam que era a porta da cidade de Jerusalém, a porta principal, a porta leste, né, que hoje está selada. Outros acham que era a porta de dentro já para chegar no templo, porque a porta Formosa, no caso, a porta da entrada da cidade, ali que dá para o Vale do Cedron, essa porta aí, ela era usada na época, e era, tipo assim, a principal, porque dava entrada, você entrava na cidade, já entrava de cara com o templo, né? E a porta Formosa, então, seria, segundo alguns, a porta do Pátio das Mulheres, que é um pátio interior, que fica mais ali próximo do templo chamado mesmo, né? Perto já do altar do sacrifício, né? Enquanto o pátio externo, ou exterior, é o pátio dos gentios. Tanto faz estar do lado do alpendre do Salomão, né? O pórtico do Salomão, ou do outro lado, tudo é pátio dos gentios. Porém, a gente sabe que judeu, eles não abrem mão de tradições, então é provável que o aleijado tivesse sendo colocado na porta mesmo externa, né? Alguns dizem que não, que era na porta lá, Formosa é a porta lá de dentro, e não sei o quê. Me diz então uma coisa, o que as pessoas iam estar colocando um aleijado dentro do, embora seja pátio dos gentios, é dentro do templo, tá? Passou daquele portão para dentro, aquilo lá é templo, tá bom? Então, veja se realmente eles tinham afrouxado essa regra e tinham deixado o deficiente entrar lá, né? É a primeira coisa que eu quero colocar aqui. E segunda coisa, se vão colocar dentro do espaço do templo já, por que queriam colocar logo na entrada do pátio das senhoras, das mulheres? Não tem lógica nenhuma, né? Ali só entram mulheres, seria muito indecente isso. Então, se ele tivesse que entrar, ele teria que estar na porta de acesso para o pórtico de Salomão, que era onde ficavam os gentios. Vamos seguir aqui a leitura. Versículo 3 diz que o aleijado viu que Pedro e João iam entrar no pátio do templo e pediu esmola, né? Então Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. Quem está pedindo olha só para a mão, né? Mas olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa deles. E então Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E então, segurando o homem pela mão direita, ajudou o homem a levantar-se, e imediatamente os pés desse homem, os tornozelos desse homem ficaram firmes. Versículo 8 diz, e de um salto pôs-se em pé, e começou a andar. Depois entrou com eles. Com eles quem? O ex-aleijado entrou com Pedro e João. Onde? No pátio do templo. Andando e saltando, louvando a Deus. Quando o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Veja bem, onde é que eles estavam. Ele entrou louvando a Deus, né? Então, na entrada que dava acesso para o Pórtico de Salomão. Então, o povo correu tudo para lá para ver aquele milagre, né, que tinha acontecido no Pórtico de Salomão. E, vendo isso, Pedro lhes disse, israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder e piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus Cristo, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora Pilatos tivesse decidido em soltá-lo.
Vocês negaram publicamente o santo e o justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram daquela forma por ignorância, bem como os nossos líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Ok? Versículo 20 diz assim: é necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois Moisés disse: o Senhor Deus lhe levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo que ele lhes disser. Quem não ouvir este profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança, não é? Que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Veja bem a estratégia do Espírito Santo. Faz um milagre. Não precisa você ter megafone, não precisa ter caixa de som, não precisa ter um louvor, não precisa de nada para chamar a atenção do povo. Milagre é o que eles precisam ver. Eles sabem, todos sabem que quando acontece milagres, foi Deus que fez. Ah, foi um homem, não. Foi um homem, o homem foi só um canal ali de Deus, porque homem nenhum tem poder em si de fazer milagres, não. Então o povo corre para ver, e agora vamos ouvir o que esse homem que acabou de fazer o milagre tem a dizer. Algumas pessoas até ficam achando engraçado assim, ó, que o homem estava sendo levado para pedir esmola 3 horas da tarde. Mas entendam isso. O templo em Jerusalém, assim como o tabernáculo, tinha que ser construído de frente para o nascente. Às 3 horas da tarde, o sol que se põe no oeste, né, o nascente leste, se põe no oeste, já estava projetando uma sombra enorme ali, certo? O muro, né? O muro estava projetando uma sombra boa. Ele não estava no sol, não, viu? Mas esse foi o milagre que foi o estupim para o crescimento da igreja em Jerusalém. Até aqui, o Espírito Santo estava fazendo milagres, maravilhas, mas assim, nada era tão importante ao ponto de ser uma coisa assim tão notável. E agora aqui, esse aqui é classificado como o milagre, a maravilha que foi feito, né? Que colocou a igreja como notável em Jerusalém, porque todas as pessoas correram e elas estão vendo que agora não é mais o mestre, não é mais Jesus que está fazendo, mas os apóstolos. Queridos, Atos capítulo 4, do versículo 1 até o 31, você vai ver sobre Pedro e João, o que acontece com alguém que mexe com o sistema. Todas as pessoas que mexem com o sistema, seja o sistema religioso, político, seja o que for, o sistema tenta ejetar, tenta destruir, ele tenta anular, sabotar, prender, calar, amordaçar, silenciar, é mais ou menos isso. Então veja bem, Pedro estava aqui pregando, falando para as pessoas: olha, isso aqui nós fizemos em nome do Jesus que vocês traíram, vocês entregaram ele a Pilatos, e Pilatos tinha resolvido soltar, mas vocês, né, simplesmente pediram a prisão e a condenação dele, pediram para soltar um assassino, né, ao invés de um cara que nunca fez mal para ninguém. Pediram um assassino ao invés de Jesus. Isso parece uma coisa louca, não é? Pois é, por que o povo faz uma coisa dessa? Porque naturalmente falando, se você, ainda que você não conheça nem Barrabás nem Jesus, mas você sabe que um deles está preso porque é assassino, você vai pedir a condenação de um que ele não tem nada de errado. Existem falsas acusações contra ele, somente isso. O outro, é fato, é assassino. Então naturalmente, eu não vou escolher um assassino, não, só que o assassino mate esse outro. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Então o que acontece é que o povo foi levado pela liderança religiosa a ter esse posicionamento porco e imundo, ou posicionamento fraco, né? É sempre assim, por interesse eles fazem o que eles querem, porque eles têm o poder, então quem tem o poder administra como quer. Veja bem, Atos 4, versículo 1 diz assim: enquanto Pedro e João estavam pregando, falando com o povo, chegaram primeiro os sacerdotes, o capitão da guarda do templo, porque tinha um capitão da guarda do templo, chegaram os saduceus, que era um grupo, né, que era maior, em sua maioria era formado por sacerdotes. E então eles estavam muito perturbados, porque
Os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Ora, os saduceus nem acreditam em ressurreição. Aí já tinha um problema sério aí, né? Porque eles não acreditam em ressurreição. Então eles agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, se eles foram para lá, eram as 3 horas. E aqui isso aqui é só um resumo do que ele falou, mas passou-se muito tempo, porque já ia anoitecendo aqui. Como já estava anoitecendo, colocaram Pedro e João na prisão até o dia seguinte. Muitos dos que tinham ouvido a mensagem deles creram, e o número de crentes chegou perto de 5.000. Vocês lembram que na descida do Espírito Santo foram batizados 3.000, e aqui chegou perto de 5.000, então foi perto de 2.000 pessoas que aceitaram a fé, que creram no Senhor. Atos 4, versículo 5, né? Vai dizer o seguinte, ó: no dia seguinte as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, reuniram-se em Jerusalém. As autoridades aqui, irmãos, queridos ouvintes, é a Suprema Corte, no caso o Sinédrio, né? Não está falando de sacerdote, não está falando mais só de autoridade religiosa, não. Aqui está falando daqueles juízes, né, a Suprema Corte de Israel, que era encarregada de interpretar a lei e aplicar a lei, né, em última instância, a mais alta corte, tá certo? Eles se reuniram em Jerusalém, estavam ali Anás, o sumo sacerdote e também Caifás, os mesmos que condenaram Jesus. Aí diz que João, Alexandre e todos da família do sumo sacerdote. Então esse João e o Alexandre eram da família sacerdotal. Então mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. A pergunta é: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E aí o que acontece? Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: olha, autoridades, líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem, aí, ele está curado diante dos senhores. Este é Jesus, aquele, né, a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual sejamos salvos, meu povo. Olha o que ele está dizendo com ousadia aqui. Aí versículo 13 diz assim, ó: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Então ordenaram que se retirasse o sinédrio, começaram a discutir, perguntando: o que faremos com estes homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem o que eles fizeram aqui, eles fizeram um milagre notório, e nós não podemos negar nem ocultar isso. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome de Jesus, né? Então, chamaram eles novamente, ordenaram-lhes que não falassem mais, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-lo, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Depois, o homem que fora curado, né, milagrosamente, tinha mais de 40 anos de idade. Então, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus e disseram: ó soberano, tu que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que existe. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfureceram as nações, os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha aí. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Aí depois que eles oraram, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aqui ninguém viu língua de fogo descendo. Aqui foi só o lugar que tremeu. Da mesma forma, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E simplesmente uma desobediência civil e religiosa, né? O Senhor tinha mandado anunciar e pregar e fazer e curar enfermos. Então eles decidiram aqui que iam continuar com a obra. Próximo vídeo a gente dá continuidade. Valeu!